Mais bom dia. Em nome da Câmara de Comércio da Região das Beiras, dar as boas-vindas a todos os que estão aqui em Ovar e aqueles que nos acompanham via online. Saudar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ovar. Hoje estamos no terceiro fórum, mas já é o primeiro que é semi-presencial. Fizemos o primeiro fórum para falar da Região das Beiras como uma terra de oportunidades. Avançámos para um segundo fórum em que falámos das energias renováveis. Estamos neste terceiro fórum a falar da transição digital. Os dois primeiros foram 100% online, mas, graças a Deus, estamos já a começar a abrir. Temos já aqui um auditório com algumas pessoas presentes. A Câmara de Ovar recebeu-nos aqui para podermos já fazer presencialmente algumas intervenções e deixar aqui o meu agradecimento ao Sr. Presidente. Eu chamava os convidados para o primeiro painel, para que subam já para o palco e recordar que vamos ter neste primeiro painel, além de Carlos Zorrinho, que já falou, e uma vez mais a dizer que entrou já porque estava com uma limitação de tempo, uma vez que tinha que intervir no Parlamento Europeu, mas chamava o Presidente da Câmara Municipal do Fundão, Paulo Fernandes, que penso que já está em online para falar connosco, a professora Celeste Amorim, da Universidade de Aveiro e adjunta do Ministro do Turismo, a quem pedia que se dirigisse ao palco, o engenheiro Pedro Pinto, da Guarda, que estará também online, o professor Dr. Luís Rasquilha, que estará também online, mas temos aqui Rui Bruno, também o CEO da Inova, e que poderá estar aqui também em palco. Ludovina Margarido, a investigadora de redes sociais, que estará também neste primeiro painel online. O engenheiro Eurico Neves, que chamo também para o palco. E o professor Dr. Joaquim Norberto Pires, que estará também em palco. A Câmara de Comércio tem apenas um ano de vida, visa divulgar a região das Beiras, Beira Interior e a Beira Litoral, ajudar a promover a região, captar investimento, abrir novos mercados para as nossas empresas e trazer para o debate público temas fundamentais. Hoje temos a transição digital. E chamo então o nosso convidado, o Dr. Paulo Fernandes, Presidente da Câmara Municipal do Fundão, para a sua intervenção. Bom dia, Dr. Paulo Fernandes. Olá, bom dia a todos, espero que me estejam a ouvir. Queria, obviamente, agradecer o convite à Câmara de Comércio, uma Câmara e uma instituição recente, mas que já, obviamente, deu provas da sua capacidade de aglutinar massa crítica, de aglutinar energias, de colocar temas muito pertinentes na agenda e, sobretudo, tendo este território social das Beiras, aqui bem no coração da região centro, como o seu território-alvo para a sua promoção e, sobretudo, para a sua criação de valor. Queria, na pessoa do meu colega e amigo, Presidente da Câmara de Ovar, o Salvador Malheiro, obviamente saudar todos os presentes, os oradores, aqueles que estão a ouvir-nos online e partilhar, obviamente, com vocês aquilo que é a visão do ponto de vista do município do interior, do que é a relevância da transição digital, ou, se quisermos, a criação de valor social, económico, multicultural, com aquilo que representa a todas estas oportunidades e desafios que este processo que está em curso e que seguramente a pandemia terá ainda mais acelerado nos traz. Bom, o município do Fundão é um município, de facto, relativamente pequeno naquilo que é o número de pessoas. É médio, grande em termos territoriais, tem mais de 700 km quadrados, para cerca de 28 mil pessoas. Está, obviamente, encaixado naquilo que, grosso modo, chama o interior do país. É muito conhecido pelos seus produtos agrícolas, obviamente, com a cereja que estamos a ter à cabeça, a famosa cereja, a cereja do Fundão,
E diria que a nossa história podia, de certa forma, ficar por aqui, não fosse há cerca de 8 anos, a quando da crise de 2011, 2012, 2013, considerar que devíamos entrar dessa forma, olhar para o desenvolvimento do nosso território, do nosso município e trazer para a primeira linha de intervenção pública, de políticas públicas locais, aquilo que é a inovação, este bem abstrato da inovação. Há bocadinho ouvi, de facto, uma intervenção brilhante do Carlos Zorrinho e, de facto, ele tem muita razão quando trouxe o processo imaginativo para o centro também das políticas públicas e da formatação de ações. Dizia que leva-nos do ponto A para o ponto B. A imaginação leva-nos para qualquer lugar. E eu acho que esta questão, até indo ao mote daquilo que foi o desafio que nos colocaram, a questão de ver entre o local e o global todo este processo, não há dúvida que quando posicionámos a questão da inovação, fomos na perspectiva de diversificação da base económica, olhámos para as tecnologias de informação e comunicação como algo que podia ser muitíssimo relevante no posicionamento do Conselho do Fundão. Na altura nós tínhamos praticamente muito pouco, tínhamos uma pequena empresa, uma pequena startup na área das TICs, tínhamos alguns engenheiros informáticos na Câmara, talvez 4 ou 5, se tanto, no conjunto do município. Hoje temos mais de 800 engenheiros dentro dessa área, mas de facto o nosso posicionamento foi um pouco esse, na perspectiva de que com fibra, com aquilo que é internet de alto desempenho, qualquer lugar, obviamente, está ligado ao outro, ou seja, estas questões das distâncias ou da localização dos fatores produtivos, sendo que seguramente nesta área o fator produtivo mais relevante é o talento, é o capital humano mais especializado. Vimos que podíamos, obviamente, apostar nisso, não naquilo que na altura e que vinha na primeira década do milénio, que eram basicamente umas questões associadas aos call centers, não era bem esse o nosso posicionamento. Nós queríamos a parte, digamos, de maior valor acrescentado, a questão componente mais de desenvolvimento de software, e posicionámos-nos e percebemos que, de facto, há 8 anos atrás, não agora, em que todos falamos, obviamente, em teletrabalho, digitais, as questões associadas à descentralização dos centros de competências, aos modelos nearshore como contraponto aos modelos offshore, aquilo que é toda a abordagem do que é a organização hoje do grande centro de desenvolvimento das áreas tecnológicas no mundo, que mudaram muito o seu posicionamento de há uns anos, esta parte, mas de alguma forma fomos um pouco pioneiros, se quisermos, aqui no interior para nos posicionarmos e termos um pouco esta coragem, posso dizer coragem, porque na altura não foi assim uma coisa tão simples, de dizermos que podíamos, de facto, ter algo a dizer às empresas, ao talento, que poderia vir e fixar-se aqui no nosso concelho, com isso podermos ter todo tipo de atividades. A questão, muitas vezes, tem muito a ver com esta parte do que é a percepção dos territórios e o que é a percepção que queremos também transmitir relativamente à nossa região. Eu sou daqueles que adoraria que a região centro fosse a primeira região, quando digo digital, é que toda a conectividade fosse possível em que todos e qualquer metro quadrado da nossa região fosse na componente das cidades, na componente das nossas localidades, desde as aldeias, as vilas, todas, obviamente, tivessem internet de alto desempenho, que é um caminho que pouco a pouco, podemos dizer, que se vai percorrendo e que a região não está tão mal assim relativamente a isso, mas também em toda a parte do território rural,
porque considero que o território rural com a complementaridade urbana, esse posicionamento que a região centro, e sobretudo então a região centro-interior, então tem na primeira linha, é um dos seus fatores de maior diferenciação para o posicionamento das tendências. As tendências do living, do que é que hoje as pessoas pretendem escolher como contraponto à concentração nas cidades, e eu posso dizê-lo que todo o nosso ecossistema, um ecossistema que tem na mão de obra altamente especializada um dos seus recursos mais valiosos e sempre mais difícil de conseguir, cerca de 85% das pessoas que vieram trabalhar para ele e já são, de facto, já têm uma amostragem muito relevante, não se quer da região. E um em cada dois, há cerca de um ano, um em cada dois, antes obviamente de entrar a pandemia, que por razões óbvias amorteceu um pouco, que era exponencial que estávamos aqui a ter, um em cada dois eram estrangeiros, e desses um em cada dois, metade eram de fora do contexto europeu, ou seja, isso hoje é assim, hoje de facto a forma até de fugir há dessas dicotomias litoral e interior é, nomeadamente o interior, olhar para o mundo, qualquer local poder-se olhar para aquilo que são as tendências globais e ter de facto na ferramenta tecnológica. A tecnologia não é um fim em si mesmo, é sempre um meio aplicado a algo, é preciso olharmos para isso. Nós, complementarmente às componentes mais tecnológicas, à triangulação entre os centros de competências, vamos chamar empresas, os nossos centros de interface do sistema científico e tecnológico e a componente institucional, vamos chamar aqui a parte municipal e outras entidades de natureza locais, nós trouxemos também os processos de inovação social, dos modelos de governança, de processo de parceria para ganharmos massa crítica, para de facto a tecnologia fazer um sentido, estar aplicada de facto a questões mais concretas, ter de facto programas, ter verticais que possam puxar por várias facetas, e algumas delas que obviamente partilharei também aqui com vocês. Para que este processo e para que, digamos, este ciclo, estes hubs possam ser verdadeiramente interessantes, no meu ponto de vista, nós temos que olhar para o valor da comunidade. As comunidades são dos valores mais importantes que nós temos para resolver muitos problemas complexos do mundo atual. São aqueles onde, geralmente, a parte da inclusão, a parte da tal sociedade multicultural que todos falamos, mas que é preciso que ela no concreto, naquilo que são as dimensões do homem e da mulher, como é óbvio, da família, da educação, do acesso à saúde, naquilo que é os modelos formativos, educacionais, a formação avançada como complemento à formação, vamos chamar mais convencional. Tudo isto são hoje peças de um puzzle, vamos chamar virtuoso, que é essencial para o posicionamento dentro daquilo que são a sociedade da informação, os modelos de codecisão, modelos de co-criação, inovação aberta, dizia o nosso eurodeputado e muito bem, mas é essencial. Nós em Portugal pensamos que temos muitos dados soltos, nós temos alguns dados, pouca informação tratada, a parte analítica é de facto muito má, e temos também ainda muito para evoluir naquilo também da monetização que permite criar também os próprios dados, além de outras questões que estão a monte isso, que é não planearmos muitas vezes as nossas políticas, as nossas ações, sejam públicas e também privadas. No público, então, acho que temos uma responsabilidade ainda maior nesse processo, que é, obviamente, orientar as nossas políticas para uma análise, para resultados, para uma agenda de transformação, seguramente, para melhor da nossa sociedade, acho que todos queremos isso, mas também sempre com a possibilidade de pôr algumas métricas, orientar para um resultado que possa ser tangível, possa ser avaliado, possa ser obviamente competentemente transmitido e transparente do ponto de vista do seu acesso, e até em colocar a condição para que em cima desses resultados possam-se criar outras coisas em termos
dos princípios do Open Data que possam, de facto, ajudar-nos até a criar novas oportunidades ou a resolver velhos problemas. A forma como nós, vou concluir mesmo, a forma como nós trouxemos o equilíbrio entre aquilo que é o posicionamento em termos de novas competências, novas empresas, e aquilo que no último minuto, é aquilo que vou partilhar. Primeiro, trazer o valor também social, e para esse valor social nós ligamos muito à componente da educação. E é na componente da educação que está este ganho de este valor poder ser mais distribuído por todas as camadas da nossa comunidade, da nossa sociedade. Por isso aqui as academias de código aparecem a partir dos 6 anos e todas as crianças aprendem uma linguagem de programação que consideramos que vão ser competências básicas nos próximos anos, ou também os mais jovens que não estão tão preparados para essa adaptação ao mercado, também poderem ter uma oportunidade de aprender programação para mais facilmente poder ter a sua integração no mercado. E a última coisa é a ligação entre as tais atividades tradicionais, famosas atividades da cereja, as metalomecânicas, as empresas de confecção, as atividades tradicionais mais relevantes, quer na indústria, quer nos serviços, com aquilo que as componentes do agro, as componentes da mobilidade avançada, as componentes de conexão com aquilo que é a monitorização e o acesso ao indivíduo, sobretudo em baixa densidade, que estão mais isolados, são hoje abordagens muito, muito importantes, que criam elas próprias também valor, criam elas próprias a sua própria agenda, e é neste matching, e é nessa atividade e nesta relação que estamos a preparar este nosso futuro, e era isto que eu queria hoje aqui partilhar neste colóquio, seminário, que mais uma vez dou os meus parabéns aos organizadores.